Meu querido irmão, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Dando continuidade à exposição da palavra, vamos tomar mais uma vez este Evangelho. Mateus 16, nós veremos do verso 13 ao verso 20 nesta noite. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, rogando a iluminação do seu Santo Espírito. Ó Deus maravilhoso, o Senhor nos deu o privilégio de virmos à casa do Senhor para te adorar, te bendizer, glorificar o teu santo nome. Queremos fazer isso também, ó Deus, na medida em que lemos a tua palavra e ouvimos a tua voz por meio da pregação da mesma. Para isso, ó Deus, age em nós, no nosso homem interior e exterior, para que com a atenção devida, com fé, com alegria, com reverência, com esperança, possamos ouvir a tua voz. E segundo a ação do teu Santo Espírito, por ela mesma, ó Deus, sermos santificados. Pedimos isso, ó Deus, confiados tão somente nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Meus irmãos, nós como povo do Senhor precisamos ter compreensão e entendimento acerca das declarações que nós fazemos. A nossa palavra é muito importante, sobretudo quando nós tomamos sob juramento tais palavras. Por exemplo, quando temos um casamento acontecendo, há um momento daquela cerimônia em que o noivo e a noiva se comprometem diante de Deus e das testemunhas, que hão de amar, cuidar, né? Proteger, prover, guiar, no caso do homem, a sua futura esposa. E ali nós fazemos uma série de juramentos e votos legais, mas também fazemos confissões ali. Recentemente temos visto que essas declarações durante o casamento são recheadas de verdadeiras provas de amor, não é? Então a pessoa diz: você é a pessoa que eu esperava na minha vida, a pessoa que me completa, não é? E ele começa a dizer: você é o amado da minha alma, amada da minha alma. E você vai começando a ver essa pessoa fazendo essas declarações, mas elas não devem ser declarações vãs, porque na verdade o casamento, dentre outras coisas, estará estruturado nestas declarações. Por exemplo, você declara que a sua esposa é a sua amada, então você vai a partir dali viver amando aquela mulher. Há uma consequência a partir daquela declaração. Agora imagine se a declaração não fosse essa,
E no casamento a pessoa dissesse: olha, eu estou casando contigo, mas eu te odeio, você não é o que eu esperava. De repente diga assim: eu estou fazendo isso porque é o jeito. Você também vai esperar uma consequência disso. Então, a gente tem que estar pronto e disposto a entender que as nossas afirmações, elas têm um peso sobre aquilo que somos e fazemos, não só diante dos homens, mas também diante de Deus, o que é ainda mais sério. Quando nós então vamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que uma das formas de mostrar isso é por meio das protodefinições credais, aquelas afirmações que temos na Escritura e que permeiam a nossa vida como povo do Senhor. Uma delas, e eu creio que a mais importante, está aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Pedro afirma, e é o que temos aqui no verso de número 16, acerca de Cristo, o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é, sem dúvida, a declaração mais importante para a igreja do Senhor. Não é sem razão, portanto, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que sobre esta pedra edificaria o quê? A sua igreja. Portanto, sem esta pedra, Cristo, não há igreja. Daí a importância desta declaração. Quando nós entramos propriamente no texto, precisamos trazer consigo algumas coisas que eu acho que vão nos ajudar a entender a dimensão do que está sendo dito aqui, não só para o Evangelho, segundo Mateus, mas para a nossa compreensão acerca da pessoa, a obra de Cristo e da igreja do Senhor. A primeira coisa que eu queria ressaltar aqui, irmãos, é o seguinte: até esse ponto do Evangelho de Mateus, portanto até o capítulo 16, nós temos aqui a apresentação de Cristo nos seus 3 ofícios. Cristo é apresentado como rei, e você tem a genealogia que prova isso. Ele é apresentado como profeta, porque ele traz a verdade de Deus para o povo. E ele é apresentado também como sacerdote, aquele que perdoa pecados, sendo ele mesmo o próprio sacrifício, nós já sabemos disso. Então, lendo Mateus até esta parte, logicamente debaixo da iluminação do Espírito Santo do Senhor, você vai perceber isso, os 3 ofícios de Cristo sendo aqui apontados. Essa é uma questão importante que precisa ser dita aqui para compreender esse texto. A outra coisa que nós precisamos também trazer à memória para compreender melhor, é que você tem também até este ponto pessoas que não se esperavam que elas fizessem uma confissão fazendo, como é o caso, por exemplo, da mulher cananeia, que fala acerca de Cristo, que ele é o filho de Davi, e que teria compaixão dela, salvando assim a sua filha, pois estava endemoniada. Por outro lado, você percebe aqueles que eram os descendentes de Cristo, né, os conterrâneos do Senhor Jesus Cristo, não demonstrando a mesma fé. Então você tem gentios confirmando isto, mas você tem judeus que não fazem isso. E o ápice disso está na liderança religiosa, pois ela se voltou contra o Senhor Jesus Cristo, né? De modo assim, muito claro, muito evidente, afrontoso, pedindo até que ele desse um sinal. E ele disse: eu não vou dar mais sinal, já foi dado o sinal de Jonas, este é o sinal. Essa é a segunda coisa que você tem em mente. Então, Cristo está sendo apresentado como rei, sacerdote e profeta, e existe um povo que está acreditando e o outro que não está acreditando. A terceira e última coisa que a gente precisa se aproximar desse texto e ter em mente, é o que o nosso pastor pregou, não é? No domingo passado, que é exatamente a instrução do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, quando eles estavam ali se dirigindo para esta região, e ele disse naquela época: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus, e eles achavam que era o dos pães. Então Cristo vai mostrar para eles ali que havia necessidade de uma ação soberana de Deus, trazendo iluminação para os seus discípulos, a fim de que eles pudessem compreender a verdade sobre aquilo que Cristo estava dizendo naquela oportunidade. Tanto é, por favor,
Olhe comigo aí para o verso de número 9 do capítulo 16, diz assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Aí ele vai dizer: então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas do que? Da doutrina. Então foi necessária uma ação iluminadora do Senhor, para que então eles pudessem entender o que Cristo estava dizendo. Então eu preciso dessas 3 coisas. Cristo está sendo apresentado como perfeito profeta, sacerdote e rei. Cristo está sendo crido por alguns e não por outros. E a terceira e última coisa é que para entender o que Cristo disse, era necessário o quê? Uma ação iluminadora do Santo Espírito de Deus. Com isso em mãos, a gente pode entrar nesse texto e perceber a grandiosidade do que está acontecendo aqui, irmãos. Por quê? Porque ninguém teria condições, por si mesmo, de professar como Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta profissão trouxe uma consequência que nos leva ao tema desta noite: é que o Rei Jesus é a pedra sobre a qual a verdadeira igreja é edificada. O Rei Jesus Cristo é a pedra sobre a qual a verdadeira igreja é o quê? Edificada. E o texto nos mostra isso, irmãos, a partir de 3 coisas. A primeira delas: quem é Jesus? Por favor, volte seus olhos mais uma vez para o texto, versos 13 a 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aqui o Senhor Jesus está resgatando a linguagem do profeta Daniel, onde naquela oportunidade a realeza do Deus soberano estava sendo posta, naquele contexto em que o povo estava ali debaixo do jugo da Babilônia. O Filho do Homem que viria para agir e libertar o seu povo. Então não é à toa que Cristo está trazendo, resgatando este nome, o Filho do Homem. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O ponto aqui, irmãos, é exatamente esta pergunta: quem é Jesus? Se a igreja é edificada sobre Cristo, é importantíssimo, imprescindível que você saiba reconhecer quem é Jesus. E aí nós temos, segundo o texto, apenas 2 perspectivas: ou aquilo que o povo diz, ou aquilo que os discípulos de Cristo devem dizer. Note bem que a resposta do povo, ela polariza a perspectiva acerca de Cristo como apenas um profeta. Por que a gente pode afirmar isso? Porque vão dizer que é João Batista, que foi o último dos profetas, vão dizer que é Elias, que foi um profeta referência também para o povo de Israel, e vão dizer finalmente que é quem? Jeremias, que é outra referência profética no Antigo Testamento. Então a visão do povo não está completa. A visão do povo não é a visão correta. E aqui eu não estou dizendo que Cristo não era profeta, até porque Moisés havia prometido que depois dele viria um profeta que o povo deveria ouvir. Mas Cristo é muito mais do que profeta. Ele é rei. Ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele tem em si mesmo esse tríplice ofício, de modo perfeito, pleno, como nenhum outro. Então você tem essa visão do povo, que é uma visão o quê? Parcial. E aí eu fui dar uma lida sobre isso, nessas visões de Cristo, e irmãos, eu fiquei impressionado. Quanta gente tem aí que pensa as coisas erradas acerca de Jesus. Olha, de curandeiro, charlatão, até pequeno Deus, eu achei.
E o pior é que estas perspectivas estão aí, sendo ditas, às vezes crida, e o povo se envereda por este falso conhecimento, ou às vezes até um conhecimento parcial, se apegam a isto e pautam a sua vida nisso, e é um desastre. Pois sem saber quem é Jesus, certamente a sua vida será uma tragédia. Então, quando Cristo diz assim, quem diz o povo que eu sou? Logicamente que aquela pergunta estava voltada para os seus circunstantes, mas nos atinge hoje. Uma das buscas que fiz foi num livro que até um pastor conhecido dos pastores que estão aqui, o reverendo Elias Medeiros, passou sobre islamismo. E aí ele passou para a gente ler uma penca de livros sobre islamismo. E no islamismo também tem uma perspectiva sobre Jesus. Um profeta. Só. Até porque Maomé, que para eles é precedência. Se você for para os testemunhos de Jeová, quem é Jesus? Você tem outra perspectiva, falsa. Um Deus, inclusive a tradução que eles propõem, aponta e conduz a esse erro. Com isso eu quero dizer para os irmãos, que a opinião do povo, por si só, não basta para você de fato saber quem é Jesus. Não basta. Mas tem muita gente que se agarra a isso. Mas aí o texto prossegue, tem andamento, e depois que os discípulos respondem aquilo que era a perspectiva do povo, veja agora a importância da pergunta. Cristo poderia ter dito, tá bom, o povo diz isso, né? Então, vamos ficar com o que o povo disse. Cristo, não foi isso que ele fez. O que foi que ele fez? Voltou-se para os seus discípulos e fez agora a pergunta diretamente para eles, para que eles pudessem responder pessoalmente, para que esta fosse uma convicção deles. E aí ele perguntou, mas vós, veja a adversativa, a despeito do que dizem, o que é que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para você? No caso ali, para vocês. Então Cristo agora está mostrando uma outra perspectiva. Para o discípulo, não basta saber o que o povo diz. O que importa é que aquilo que Deus disse sobre si mesmo para os seus discípulos. Nesse contexto aqui, várias foram as revelações de Cristo para os seus discípulos. Mas até então, eles não tinham feito essa profissão. E aqui eu quero que você lembre que nós estamos numa parte muito importante do texto, do Evangelho como um todo. Por quê? Por favor, passe sua página da Bíblia aí, se a sua for a seguinte, né? No verso do verso número 21. Olha que depois desse evento da pergunta de Cristo e da confissão de Pedro, logo após isso, o que é que acontece? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para onde? Então aqui ele está dizendo o seguinte, esse é um ponto crucial. Esta informação que está sendo trazida aqui, ela é importantíssima, que a partir daqui eu já estou indo para aquele momento de sofrimento, de consumação da minha obra aqui na terra, encarnado. Então esta definição aqui é importante para que eles possam prosseguir firmes e irem adiante de mim após a minha ascensão. Por isso que essa pergunta é tão importante. O que você diz acerca de mim? Quem eu sou para você? Então a primeira coisa que o texto nos mostra é isso. A importância de sabermos o quê? Quem é Jesus Cristo. Quem diz o povo que eu sou? E vós? Quem dizes que eu sou?
Quando você toma essa pergunta aqui feita e traz para o nosso contexto hoje, eu queria que você fizesse um simples exercício. Perguntasse para si mesmo, quem é Jesus para você? E tentasse colocar isso num papel. Quem é Jesus para você? Talvez você se espante por não saber de fato quem é Jesus. Talvez a sua apreensão acerca disso seja reduzidíssima. Não contemple a plenitude desse ser conforme revelado na Escritura. Talvez você tenha se gastado para conhecer tantas coisas e tantas pessoas, mas pouco acerca do seu Senhor. Então essa pergunta ainda é pertinente, e será sempre: quem é Jesus para você? E isso nos leva à segunda questão do texto. É como é possível saber quem Jesus é? A igreja é edificada sobre ele. Quem é esse sobre o qual a igreja é edificada? Como é possível saber? Por favor, acompanhe comigo agora o verso de número 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Como é possível conhecer a Jesus? Meus irmãos, certamente para esta pergunta você tem também muitas respostas, como aquelas que foram dadas pelo povo. Vai ter gente que vai dizer assim: eu conheço a Jesus olhando para a natureza. Eu tive uma experiência com Jesus, no dia que caiu uma chuva e um raio veio sobre a árvore, e a partir daquele dia eu criei em Jesus. Não, meu filho, não é pela natureza, embora a natureza revele, proclame a glória de Deus, mas não é através da natureza que vai ter esse conhecimento salvífico. Outros vão dizer: olha, pastor, eu conheci a Jesus pesquisando na literatura secular, e aí eles me contaram a história de Jesus. Também não é assim. Então você tem muitas possibilidades, mas o que o próprio Senhor Jesus diz é que esse conhecimento de Jesus se dá através de uma obra soberana do Deus Espírito Santo, revelando àqueles a quem Ele quer, segundo a sua palavra, quem é Jesus. Não acontece de outro modo. Por isso que o texto diz, quando Pedro faz essa declaração, dizendo que bem-aventurado és. Esta bem-aventurança já foi dita lá no capítulo 5, ou seja, alguém que é feliz. Então considere-se um agraciado, um favorecido por Deus, se você sabe quem Jesus é, porque só o Espírito pode revelar. Meus irmãos, note bem aqui uma coisa muito importante. Se Deus não agir pelo seu Espírito, nenhum de nós conhecerá Cristo Jesus. Não tem como. Não é pela carne e não é o quê? Pelo sangue. Então nós estamos aqui diante de uma graça de Deus. A graça de saber que Jesus é, segundo o texto, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz tu és o Cristo, ele está dizendo, é pela ação iluminadora do Espírito Santo que você reconhece a Cristo como o Messias prometido. É pela graça do Espírito Santo de Deus que você reconhece que Ele é Deus de Deus, luz de luz. É pela graça do Espírito Santo de Deus que você reconhece Ele como profeta, como sacerdote, como rei, também sobre a sua vida.
É pela graça do Espírito Santo de Deus que você reconhece que Ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. É pela graça de Cristo Jesus que você conhece Jesus. Não é pela força do seu braço. Não é pelo que o povo diz. Não é por tradição familiar. É por obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Você é feliz porque você recebeu uma iluminação especial. Lembre que eu falei que uma coisa importante para entender esse texto é que você tinha gentios demonstrando fé e judeus não. Mas Pedro era o quê? Judeu. Então, enquanto tinha judeus que não criam e afrontavam o Senhor Jesus Cristo, você tem Pedro o quê? Fazendo uma declaração esplêndida, maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é Deus entre nós, encarnado, é o Salvador, é o Messias prometido. E isso foi por obra do Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso saber quem é Jesus, e eu preciso saber como que eu posso o quê? Conhecer a Jesus. Agora veja que coisa interessante. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Olha só que coisa. Nem todos vão conhecer. Vou ler a partir do verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam quê? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de quem? De Deus. Foi por sabedoria que ele conheceu? Foi por poder? Foi por nascimento? Não. Graça de Deus. Como que alguém pode conhecer a Jesus? Somente pela graça de Deus. Bem-aventurado és, se sabes quem é Jesus. Quando eu estava preparando esse texto, eu fiquei pensando: meu Deus, a gente nesse mundo fica procurando tantas alegrias, né? Tantas coisas para nos dar alegria. Num time de futebol que ganha, na compra de um bem, numa viagem, na conquista de um curso, que tem a sua medida, não é? De alegria. Mas, irmãos, a nossa verdadeira bem-aventurança é ser conhecido e conhecer a Jesus. Essa é a nossa grande alegria. Ser conhecido e conhecer a quem? A Jesus. Bem-aventurado és, meu filho, se pela fé podes afirmar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é fundamentada nisto.
Então o texto nos conduz, primeiro para saber quem é Jesus, depois afirmar quem é este e como podemos conhecê-lo, e finalmente, qual a implicação disso para a igreja, que é o ponto aqui. Por que esta afirmação tão crucial é tão importante para a igreja? Aí agora vamos voltar para o texto de Mateus, tomando o verso 18 até o 20. Por que que saber quem é Jesus é imprescindível para a igreja? Vamos lá. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra ela. Algumas coisas importantes aqui, que vão fundamentar a nossa tese. É que esta é a primeira vez que aparece a palavra igreja aqui em Mateus. E é em Mateus que temos as aparições da palavra igreja nos evangelhos. Então isso aqui é muito importante. A relação entre a afirmação de Pedro e a igreja. Note bem isso aqui. Por que isso é importante, irmãos? Além da aparição. É porque até agora está apresentando Jesus como rei. E um rei reina sobre o quê? Um reino. Mas agora o próprio rei vai dizer que o seu reino na terra é quem? A igreja. E é nesse ponto que você vê a inclusão de judeus e gentios. Então é a partir desta afirmação que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que a igreja é erigida. Igreja constituída de judeus e gentios. Essa é a questão. E o que é que ele diz que faz com que esta afirmação seja tão importante? Primeiro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Primeira coisa, o catolicismo romano pega esse texto. Se fôssemos discorrer aqui, talvez demorasse muito tempo, mas eu vou direto ao ponto. E usa esse texto para dizer que a pedra é Pedro. É certo que é dito que Pedro é pedra. O nome dele é isso. Mas a afirmação do Senhor Jesus Cristo não reside sobre o Pedro como pedra. E é muito fácil desconstruir isso. Imagine, se Pedro fosse a pedra, e sobre esta pedra, Pedro, eu vou erigir a minha igreja, quando Pedro pecou e negou o Senhor Jesus Cristo, o que aconteceria com a igreja? O que aconteceria? Ora, se a pedra cai, e sobre ela está sendo erigida a igreja, caiu Pedro, caiu a igreja. Não, você não tem nenhum momento que a igreja cai, não. Erigida sobre Cristo, ela é edificada. Então não tem como. Segundo, o próprio Pedro, abra agora a sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 2, interpreta essa ideia de pedra. Então agora eu vou ter que desconstruir o pensamento de Pedro, se eu quisesse afirmar que Pedro é a pedra. Vamos ver, 1 Pedro capítulo 2, vou ler a partir do verso 1, diz assim, ó: despojando-os, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda a sorte de maledicência, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejais dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Agora veja, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita, e também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes,
a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram o quê? Então, agora a hermenêutica de Pedro está com problema. Porque o povo está dizendo que ele é a pedra. Ele disse: até que sou pedra, eu sou uma pedra viva, eu sou parte da edificação. Mas a pedra sobre a qual somos edificados é Cristo. Não sou eu. Eu fico imaginando que Pedro devia ter uma esquizofrenia, né? Se o que eles dizem é verdade. Porque ele diz que ele está dizendo que não é. Então eu aprendi 2 argumentos aqui simples, para você jamais crer que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja é erigida. Não é. Agora tem um aspecto importante. É que Pedro aqui na resposta está representando o colégio apostolar. E note que a pergunta é de Cristo: e vós? Quem dizeis que eu sou? Vós não é um. Se fosse um, seria e tu. Ele vai do vós. Então ele está representando o colégio. Então é a partir dos apóstolos. E aqui lembre dos 12 que o pastor falou também, das 12 tribos passadas, que a igreja é o quê? Edificada. Então não tem essa primazia sobre Pedro. Ah, pastor, mas eu acho que é Pedro. Pois então agora você vai ler Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11, e vai ver a pedra caindo de novo e sendo repreendida por Paulo, porque estava abrindo mão do verdadeiro evangelho. Eu vou erigir a minha vida sobre uma pedra que quebra? Imagine se Cristo erigiria a igreja dele. A pedra é Cristo. Por isso que esta afirmação, irmãos, nos lança sobre a primeira questão. É em Cristo que a igreja é o quê? Edificada, ela é construída, ela cresce, como o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 4. Depois ele vai dizer, volte seus olhos mais uma vez para Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A edificação de construir, né? Um prédio. E as portas do inferno não prevalecerão o quê? Contra ela. Irmãos, aqui tem outra questão. Quem foi quem venceu o mundo, a morte e o diabo? Pedro ou Cristo? Pedro ou Cristo? Responde forte. Cristo. Jesus teve que interceder por Pedro quando Satanás o requereu para peneirá-lo como trigo. Ele disse: olha, quando você se converter, ele pecou. Então você vai e fortalece seus irmãos. Então Cristo não somente diz que ele é a base, o fundamento para a igreja ser erigida, mas ele também é a base para a vitória da igreja sobre os nossos inimigos, sendo o último dele quem? A morte. Abra sua Bíblia aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Abriram? Vou ler a partir do verso de número 53. 1 Coríntios 15, 53. Veja a vitória de Cristo. O inferno não pode sobre ela. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Aqui ele está falando da ressurreição e a preparação para o céu, né? Para a glória eterna. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela o quê? Vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória, por intermédio de Pedro. É de Pedro que está aí? Não. Se tiver, sua Bíblia está errada. A vitória que nós temos sobre a morte, e ali, inferno, no texto de Mateus, aponta para esse local intermediário onde as pessoas ficam até a ressurreição. Foi Cristo que conquistou.
Por isso que ele diz, por intermédio de nosso Senhor, o quê? Então, é em Cristo que a igreja é edificada, é em Cristo que a igreja é o quê? Vitoriosa. Mas não para aí não. Vamos ver o resto? É a última. Verso 19. Agora o Senhor volta-se para Pedro e para os discípulos que estão ali e fala mais uma coisa. Agora de modo direto para Pedro. Veja bem a diferença. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aqui é outro problema, olha para mim aqui agora. Você já viu aquela figurinha de Pedro com um chaveiro na mão? Tem gente que pega esse texto e diz que Pedro é o chaveiro do céu, né? Ele está na porta lá, é ele que tranca e destranca. Irmãos, isso é de uma infantilidade tão grande. Mas a gente tem que respeitar quem assim crê, no sentido de achar que ainda não foi revelado a ele, porque acabamos de dizer que só vai compreender quem for agraciado por Deus, um bem-aventurado, iluminado para compreender que Cristo é o Filho do Deus vivo. Mas tem gente que crê assim. O que é que está sendo dito nesse texto? Cristo está dando aqui a este apóstolo, como representante do colégio apostolar, o direito, o dever e a autoridade de exercício de disciplina. Só isso. E tudo isso. Como é que a gente sabe disso? Por favor, vá para Mateus capítulo 18. Dever esse que é estendido para a igreja a partir do colégio apostolar. Pedro, então, como representante, teria que começar a aplicar isto. Mas se Pedro fosse a pedra, quem teria que ser o primeiro a ser disciplinado? Porque para ter disciplina tem que ter pecado. Pedro pecou? Então ele teria que aplicar a chave para ele. Então imagine ele com a chave, dentro da cadeia, trancando a porta para ele não entrar. É uma loucura isso. Então em Mateus 18 você tem um processo disciplinar dito pelo Senhor, onde essa expressão ligar e desligar é posta para a igreja como um todo, não só para Pedro ou para o colégio apostolar. Vamos ver, verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, ou agora, palavrinha igreja? Ele falou aqui, diz a Pedro? Não. Diz a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. O que é considerar como gentil e publicano? Verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado aonde? Está vendo? Então Pedro não é o chaveiro do céu. O que Cristo está dizendo é que sobre ele a igreja é edificada, sobre ele a igreja é vitoriosa, e sobre ele a igreja se mantém pura, pelo exercício da disciplina. Entenderam? É isso. Amém. Então, o Senhor Jesus, Ele é a pedra sobre a qual a verdadeira igreja é edificada. Mas tudo isso começa com uma simples, mas profunda pergunta: quem é Jesus? Que lições nós podemos tirar desse texto para nós, irmãos? A primeira delas, bem direta, é: você não pode sair daqui hoje sem entender a importância da confissão pessoal e bíblica acerca de Jesus para a salvação da sua vida. Não saia daqui hoje sem isso não, meu filho. Porque esta é a pergunta mais importante da sua vida. Se sua resposta foi a do povão, sinto lhe dizer,
você ainda não faz parte do povo de Deus, e se o Senhor Deus vier hoje, você não irá com Ele. Quem é Jesus para você? Você deve estar preocupado com a conta que vai pagar amanhã, a hora que vai levar o menino no colégio, o exame que você vai fazer. Tantas preocupações, não são assim? Não é assim? Mas a coisa que você deveria mais pensar é o quanto você conhece de Jesus. Quem é Ele para você? Por outro lado, se você está aqui hoje à noite, também com estas preocupações, mas se você já foi agraciado pelo Senhor, porque é bem-aventurado quem professa a Cristo, se alegre em Deus, meu filho. Anime-se em Cristo, porque você tem a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter nessa vida, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que mais poderá lhe faltar? Mas nós somos tão pequeninos que a gente deixa que essas coisas nos tomem, invadam o nosso coração e nos façam perder de vista a bem-aventurança de saber: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que bênção é saber disso. Já pensou Cristo dizendo para você: bem-aventurado és, Dani, porque não foi carne e sangue que te revelaram, o meu Pai que te revelou isso. Você é feliz. Você é feliz por saber quem Jesus é. Eu espero que você responda esta pergunta. Aqui, no seu coração. E que a resposta dessa pergunta traga a verdadeira alegria que só Jesus pode dar. Ninguém mais. Nada mais. Só Jesus. A segunda coisa que eu queria que você pensasse é que muitos de nós aqui correm um risco de serem envolvidos e enrolados por falsas perspectivas ou perspectivas parciais acerca de Cristo. E aqui é uma questão apologética mesmo, viu? De defesa da sua fé. Se você tem dúvidas sobre quem é Jesus, meu filho, não perca tempo. Vá para a Bíblia estudar e aprender quem é Jesus. O Cristo que foi revelado nos profetas, o Cristo que foi revelado nos Salmos, o Cristo que foi revelado nos livros históricos, o Cristo que está posto no Evangelho, que está aí nas epístolas, até na revelação final, Apocalipse. Vá, estude, porque quanto mais você conhecer a Jesus, mais sólida a sua fé ficará, e mais firme você estará diante dos ataques, das investidas do maligno, para solapar a sua vida, para enfraquecer a sua fé. Então estude a Bíblia, para saber quem é Jesus, meu filho. Estude a Bíblia. Uma coisa que me impacta muito ministerialmente falando é a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo está perto de morrer, ele faz alguns pedidos da prisão, né? Dá algumas recomendações e faz alguns pedidos, e aquilo me empolga muito assim, porque ele diz assim: olha, eu quero que você traga a capa, porque eu imagino que devia ser muito frio lá, né? Prisão fria. Traga os livros, então ainda velho ele estudava, já perto de morrer. E traga também o quê? Os pergaminhos. Irmão, eu fico pensando, a gente está perto de morrer, a gente quer o quê? Paulo queria ficar mais perto de Cristo pelo estudo da sua palavra. Não é impressionante isso? O homem perto de morrer está querendo estudar mais sobre Jesus. E nós vivos aqui, hein? O que é que a gente quer? Ganhar o mundo e perder a alma.
Você não acha que está estudando pouco a Bíblia, não? Seja sincero. Não acha que está estudando pouco, não? E não precisa ser pastor para isso, não. Porque é um dever dos crentes. Afinal de contas, nós cantamos até o Salmo 1. Não é? Que bem-aventurado é o homem que medita na sua lei, de dia e de noite. Então estude mais, para saber quem é o quê? Jesus. Estude com oração, na dependência do Espírito Santo de Deus, para você ser guiado nesse aprendizado e a sua fé ser robustecida a cada dia. A penúltima coisa que eu queria, irmãos, Cristo é o Senhor da igreja, nele a igreja é o quê? Edificada, a verdadeira. Mas tem a falsa, pastor? Tem também. Então eu fiquei olhando e pensando na nossa igreja. Graças a Deus que a nossa igreja, e aqui eu me refiro à igreja local, e também à igreja enquanto denominação, está firmada em Jesus. Você já agradeceu a Deus por fazer parte da verdadeira igreja, a igreja que é edificada sobre Jesus Cristo? Você já agradeceu a Deus por isso? Senhor, eu quero te agradecer porque foi pela tua ação em mim que o Senhor me trouxe para uma verdadeira igreja. E aí os nossos irmãos reformados, na época da reforma, estabeleceram ali 3 marcas da igreja, não é? Não são os atributos, as marcas: fiel pregação do evangelho, correta administração dos sacramentos e exercício da o quê? Disciplina. Olha aqui. E você é membro dessa igreja. As pessoas perguntam: pastor, diga uma igreja para congregar. Eu disse: a minha não minha no sentido de dono, né? Que eu não sou dono de nada. É a melhor. Eu vou dizer que é a outra? Se fosse a outra, seria uma tolice ficar aqui, eu teria que ir para lá. Não, é aqui, meu filho. E aqui não é orgulho, é por entender. Culto centrado em Deus, palavra de Deus sendo pregada com fidelidade, regularmente, ministração dos sacramentos, exercício da disciplina. Esse é um ambiente saudável. Tem pecadores? Tem. Pecam. Mas a santidade de Deus é um ponto aqui imprescindível. Então, é aqui. Agradeça a Deus por fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Mas não é da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, não, viu? Por favor. Eu estou falando dessa igreja verdadeira. Aquela é uma seita. Então agradeça. Senhor, eu te agradeço porque faço parte da igreja. Lembra o apóstolo Paulo quando escreveu a carta aos Tessalonicenses? Eu agradeço a Deus pela igreja. Agradeço a Deus pela igreja, a verdadeira que é edificada nele. Por último, meus irmãos, nesta seção do texto, como eu falei, a partir daqui Cristo já começa a demonstrar que está indo para Jerusalém, e lá ele iria sofrer muitas coisas. E eu queria finalizar fazendo uma aplicação a partir desse contexto, dizendo o seguinte: você vai sofrer melhor se estiver firmado em Jesus, a rocha sobre a qual a igreja é o quê? Edificada. Eu não estou dizendo que você vai sofrer, eu estou dizendo que você passará pelos sofrimentos, assim como o Senhor da igreja passou, se você estiver firmado em Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Ele é que nos dará firmeza para ser edificado, vencer até a morte e permanecer em santidade, como Ele mesmo deixou para a sua igreja.
Cristo, o Senhor, é o fundamento da igreja. Que seja na sua vida isto também, meu irmão. E que Ele te abençoe. Amém.